Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso primeiro vídeo tutorial de história. A ideia é trabalhar com você hoje um conceito básico sobre historiografia e num segundo vídeo, que daqui a pouquinho eu vou subir também, eu vou mostrar para vocês uma técnica de estudo de história em casa. Já te adianto que é uma técnica chata, não é algo agradável de se fazer, mas funciona. Mas vamos ao conceito. Quando nós falamos em Enem vestibulares, além do conteúdo, além da questão ligada a datas, porque cai, não adianta dizer que não cai. Se alguém alguma vez te disse que para o vestibular e para a história datas não são importantes, lamento dizer, você foi redondamente enganado, você precisa saber pelo menos as datas básicas. O conceito e a linguagem do vestibular e do Enem são fundamentais para isso. Portanto, é importante que você entenda como o vestibular ou os vestibulares e o Enem conversam com você sobre história. E como eles conversam? Através de um conceito chamado modo de produção. Esse conceito modo de produção nos traz a uma ideia e a um exemplo que eu vou te dar bastante simples. E a ideia é que seja simplório mesmo. Primeiro conceito, ou primeiro exemplo, perdão. O que significa produção? Se você vai direto para o dicionário, você vai encontrar a palavra produção vinculada ao ato e efeito de produzir. E aí você se pergunta, produzir o quê? Qualquer coisa. Produzir é fazer algo. Produzir é desenvolver algo. Ok? Modo é como se faz. Logo, como produzir ou como as sociedades produzem ao longo da história, como as civilizações produzem ao longo da história. A origem desse conceito está vinculada ao século XIX, através de dois pensadores, dois filósofos, hoje muito contestados, mas dois filósofos que desenvolveram esse conceito e que isso ganhou força dentro da historiografia ocidental, chamados Marx e Engels. Eles desenvolveram esse conceito através de uma obra chamada O Manifesto Comunista e posteriormente na obra maior de Marx chamada O Capital. O que eles desenvolvem ali? Eles desenvolvem a ideia de que a história da humanidade tem que ser analisada de forma racional e essa racionalidade vem através de um conceito de análise econômica. Daí a frase famosa que a história da humanidade é a história da luta de classes. Sim, a história da luta de classes ao longo da história, e a pergunta que eles estão fazendo ali é como o ser humano ele saiu do seu período de idade das trevas e deu um salto, idade das trevas não, idade das cavernas, e deu um salto tremendo à sociedade industrial do século XIX. Como isso aconteceu, o que levou a tudo isso? É o que eles vão analisar tanto no Manifesto Comunista quanto no Capital e nas demais obras que vão se desenvolver a partir daí, entendendo a sociedade industrial do século XIX. Vale lembrar que essa análise cabe muito bem para o século XIX. Hoje ela está sendo questionada, mas ela ainda é muito utilizada pelos exames vestibulares no que diz respeito à sua análise, ok? Então, conceito de modo de produção, como as civilizações produzem ao longo da história, luta de classes move a história e a história da sociedade é observada através da evolução dos processos econômicos para a gente entender esse processo de evolução, certo?